Está livre isso? Obrigado. Poxa, já paguei? Não. Não. E vê se Terezinha está aqui. Só que eu não estou vendo a Terezinha. Alô? Alô? Ali pode ficar pra fora. Eu acho que a gente passou. Alô, Terezinha? Será que ela está aqui? Não, eu não estou ouvindo. Com certeza que ela está vendo. Tá mexendo em Skype ou não? Não, Buenas tardes a todos y a todas. Hablo un poco de portuñol e me desculpa, né? Desde então, minha pronúncia em espanhol, português, portunhol, sim? Me chamo Tiago Aquino, sou brasileiro e sou professor da Universidade Federal da Paraíba. E me gusta estar aqui com vocês, apresentar meu trabalho que me dedico há algum tempo sobre a adolescência e prevenção do vazio existencial. ¿Sí? Então, a apresentação se chama Educação para o Sentido em la Vida, uma proposta de prevenção do vazio existencial. A intenção desta exposição é apresentar uma reflexão a partir do conceito de educação e prevenção, segundo os fundamentos antropológicos da logoterapia de Viktor Frankl. Também apontamos sugerências para um modelo de prevenção do vazio existencial e promoção do sentido a partir de uma experiência com adolescentes, levando em conta o desenvolvimento da pessoa humana e espiritual. Frankl sempre ha mostrado muitas pistas ruelas acerca de sobre uma educação com sentido. No obstante, também foi um crítico da sociedade moderna. Pero, se pudéssemos eleger uma crítica central, seria ao subjetivismo. Para clarificar a posição de Frankl, planteamos as seguintes perguntas subsequentes.
manzana, ¿sí? Está acá. No voy a sacar la manzana, pero solamente un ejemplo, ¿sí? ¿Dónde está el sabor de la manzana? ¿Sí? ¿En la manzana o en el sujeto? Igualmente, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿En el sujeto o en el mundo? Si contesto esta cuestión, que el sujeto, soy subjetivista, ¿no? Sin embargo, si contesto que está solamente en el mundo o en la manzana, soy objetivista. Pero mi pensamiento, mi interpretación sobre Frankl no está solamente en el sujeto y no está solamente en el objeto. Pienso que la respuesta está en la relación sujeto-manzana y sujeto-mundo. ¿Sí? ¿Comprende la cuestión? ¿Sí? Otra analogía posible, ejemplo posible, entre el pintor y el oculista. Un ejemplo de Viktor Frankl. En las palabras de Frankl, el pintor pinta la realidad como él la ve, la mira, ¿sí? Mientras que el oculista ayuda al paciente para que pueda ver la realidad tal como es y tal como es para el paciente, ¿sí? Por supuesto, la logoterapia asume la segunda propuesta, a del oculista, que enraiza la existencia en el mundo. Para superar el subjetivismo, Frankl define una educación para responsabilidad. Indubitavelmente, el hombre se torna responsable por algo o alguien en el mundo. Deducimos que la responsabilidad es algo fundamental para la estructura ontológica del hombre. Y por este motivo, la educación debería ayudar a refinar la conciencia y expandir campos de percepciones de los educandos. Paulo Freire, un educador brasileño, ha concebido una pedagogía de la liberación, tendo como presupuesto que la educación es una palanca para la transformación social. En otras palabras, una vía para a liberação daquilo que condiciona o homem. Em um dado momento, supõe que o Paulo Freire supõe que a educação deve estimular a opção e afirmar o homem como homem, adaptar acomodar, não transformar. A própria palavra educar deriva-se do latim educare, que está relacionada ao verbo educere, formada pelo prefixo ex, fora, e ducere, conduzir, levar. Assim, educar significa literalmente conduzir para fora. Na logoterapia, chamamos esse fenômeno de autotranscendência. Também Frankl ha buscado outras compreensões da vida que não eram transmitidas em la escola formal. No obstante, necessitou de mediadores para seus questionamentos intelectuais e existenciais, buscando outros maestros como Freud, Adler, Heidegger, Jaspers, e por fim seguiu por suas próprias intuições. Que lição retiramos desse exemplo do próprio Frankl? Torna-se necessário que a escola deva transformar as pessoas em pensadores e não em títeres. A escola se olvidou que os homens também leem em la vida. Por esse motivo, Paulo Freire expressou certa vez que o domínio escolar, as palavras solamente querem que os escolares descrevam as coisas, pero que não las compreendam. Em la logoterapia, se pede que descubram o significado em las situações. Frankl, a sua vez,
acrescenta um elemento a mais que o conhecimento, a sabedoria. A sabedoria definida por Viktor Frankl significa, a sabedoria em efeito pode definir como um saber acompanhado da consciência dos limites desse saber. Frankl se preocupa em la generalização da ciência, posto que a floresta da realidade é mais ampla que o árbol. Ademais, considera que o reducionismo é uma forma atual de niilismo. O niilismo é uma expressão do vazio existencial. Quando o homem pierde a noção que os limites do conhecimento, interpretações errôneas podem ocorrer, como se mostra por meio de figuras geométricas. As sombras excluem a possibilidade de integração das ambiguidades. Apenas quando não se percebe a figura tridimensional. Quando não se percebe a figura tridimensional. Há uma ambiguidade entre as sombras. Não foi exatamente o que Frankl experimentou em sua época, um momento de ambiguidade e exclusão das pessoas. Frankl ha vivido em uma sociedade e em uma época de intolerância. Mais allá, foi massificado, posto que foi solamente um número. Pero Frankl aprendeu a viver com as diferenças culturais, linguísticas e religiosas. Conhecimento também encarna humildade. Humildade significa, nas palavras de Frankl, também tolerância, pero tolerância não é o mesmo que indiferença, porque respeitar a fé de los que têm outras crenças não significa de nenhuma maneira identificar-se com a fé de los outros. Por lo tanto, a educação necessita personificar o homem e entender as diferenças e, ademais, saber conviver com a diversidade. Em outras palavras, incluir os excluídos. Assim, a ontologia dimensional de Frankl também pode ser verdade para o corpo social. Unitas multiplex, unidade em la multiplicidade. Pero todos os extremos são perigosos, ¿sí? Posto que a unidade pode massificar e a multiplicidade pode quedar em individualismo. Frankl sintetiza essa dualidade compreendendo que é em la comunidade e solo em ela donde cobra su pleno sentido a individualidade. De igual forma, a arte de uma educação centrada em el sentido se encontra em equilíbrio destes dois polos complementares da existência humana, comunidade e individualidade. Por esse motivo, Frankl ha pensado em el conceito de monotrampismo. E nas palavras de Frankl, ele diz: hace séculos que a humanidade logrou legar a fé em um solo Deus, ao monoteísmo. Pero, onde está o conhecimento de que somos uma só humanidade? O conhecimento da humanidade, unidade que vai mais allá de toda diversidade, seja de color, de la piel ou de partido político. Além de massificação, Frankl também critica fortemente a educação reducionista, que resulta em compreensões nihilistas. Essa educação também reforça o vazio existencial e, em alguns casos, o desespero. Não seria o desencanto com a escola um sintoma desse mesmo vazio, formando um ciclo que necessita ser quebrado? De hecho, a educação reducionista leva
a la pérdida do idealismo típico de la juventude, que por sua vez reforça o vazio que leva em uma atitude existencial provisional, resultando em uma confirmação do reducionismo, como demonstra a figura. ¿Sí? Segundo Frankl, o vazio existencial é acompanhado pelo niilismo e fatalismo. Em suas palavras, compreende que o niilismo se diz a si mesmo que não serve nada dar la mano a la vida, controlar o destino, porque al fim e al cabo a vida não tem nenhum sentido. O fatalista se diz a si mesmo que não só é inútil, senão completamente impossível, porque não somos livres, nem sequer responsáveis, senão que somos as vítimas da conjuntura, do entorno, das circunstâncias. Se há um tabu para falar da vida como algo dotado de sentido, como dizia Frankl, esse tabu se desvela, se manifesta em el ambiente acadêmico escolar. O espírito da época, Zeitgeist, se manifesta e se reforça em ambiente escolar. Uma condição necessária para romper com esse ciclo seria o abandono do niilismo e fatalismo. Por suposto, se suplantarmos a palavra nada da expressão nada mais que a expressão do niilismo que Frankl identifica, em seu professor de História Natural. Pero se suplantarmos a palavra nada, da expressão nada mais que, resulta em uma concepção do homem como sempre mais que. Frankl aprende essa questão pelo negativo. Aprende de seu professor de História Natural, a vida é nada mais que. E Frankl concebe que a vida é mais que, suplantando o nada. O homem não pode ser compreendido como um sistema clausurado ou cerrado, pero em um ser aberto para o mundo, que busca incessantemente um porquê viver em seu processo de dever ser. Em que medida e como a educação pode sanar alguns de los problemas existenciais desta época? O poeta brasileiro Mário Quintana certa vez reflexionou: os livros não cambiam o mundo. Quem cambia o mundo são as pessoas. Livros solamente cambiam as pessoas. Sim? De algum modo análogo, o educador também necessita cambiar as pessoas e o mundo. Parece que há aqui um fenômeno muito particular para os docentes reflexionarem sobre si mesmos e sobre sua praxis, posto que não sabem nem que ensinar, nem como ensinar, nem a quem ensinar. Semelhante ao sintoma do vazio existencial, não sabem o que devem fazer. Não é aqui também uma perda de tradição? Não seria uma crise de sentido semelhante a um vazio existencial docente? Moacir Gadotti, um educador brasileiro, afirma que a maioria afirma que a profissão docente deve cambiar, sobretudo em função da complexidade da nova sociedade. Pero não se diz como ou porquê e para onde deve mudar. Necessitamos novas descobertas de sentidos para cumprir a missão e vocação de educar, com a finalidade de encantar as pessoas para uma vida com sentido. Rubem Alves,
também educador brasileiro, com muita sabedoria, ha dito as seguintes palavras: há escolas que são jaulas e há escolas que são alas. As escolas que são jaulas há para que os pájaros desaprendam o arte de volar. Pájaros enjaulados são pájaros bajo controle. Enjaulados, su dueño pode levá-los donde quieras. Pájaros enjaulados sempre têm um proprietário. Deixam de ser pájaros, porque a essência de los pájaros é el vuelo. As escolas que são alas não encantam os pájaros enjaulados. Lo que eles gustam são as aves em vuelo. Há para que dar coragem a los pájaros para volar. Enseñar el vuelo não podem hacer porque el vuelo nasce dentro de los pájaros. El vuelo não pode ser ensinado, só pode ser estimulado. Da mesma forma, o sentido não pode ser dado, necessita ser encontrado. Os valores não podem ser ensinados, necessitam ser logrados. Isto significa que a vontade de sentido nasce dentro da pessoa humana, pero necessita de algo concreto em el mundo para ser despertado, superando o subjetivismo. ¿Sí? Isso significa que a vontade de sentido nasce dentro da pessoa humana, pero necessita de algo concreto em el mundo para ser despertado. Tendo em conta essas modalidades de escolas, compreendemos dois modos de educação: a educação para o sucesso e a educação mecânica ou mecanicista, centrada em el sujeito subjetivo e suas necessidades, onde o mundo é compreendido como um meio para a obtenção de los fines. E a educação para o sentido, educação para o mundo, centrada em la relação homem-mundo e sua vontade de sentido, onde o mundo é constituído por valores transcendentes e as pessoas é concebidas como um fim em si mesmo, em sua totalidade e dignidade. Frankl supera a educação subjetivista, considerando que a sede é a melhor prova da existência da água. Também não nega a existência de los valores, não negar a existência de los valores é o modo mais adequado de ensinar para o sentido da vida. Em termos de la logoterapia, planteamos 7 direções que incidiria em planejamento e na educação para a transformação da pessoa. O educador deve ter em conta a totalidade de seu aprendiz, como ser biopsíquico espiritual, educar sem reducionismo e fatalismo. Levar em conta a educação deve proporcionar uma abertura em el educando e sua comunidade, educar para transcendência ou autotranscendência. Conduzir el educando e da pergunta do porquê, causas, hasta al para qué, fines. Educação teleológica. Proporcionar um giro copernicano, elaborando a pergunta: lo que el educando espera de la vida, para que a vida espera del educando. Educação para a resiliência e para a responsabilidade. Apresentar temas existenciais para o educando, fomentando a búsqueda de significados. Educação para a búsqueda de sentido. Desafiar para os valores mais altos da existência por meio de modelos de afrontamento. Educação
para los valores de actitudinales. Utilizar el diálogo como instrumento mediador para la búsqueda de sentido, educación dialógica. Esquematicamente, podemos apresentar a educação para o sentido por meio da ontologia dimensional, com base nas interpretações de Jerônimo Acevedo. ¿Sí? As três dimensões, lo decidido espiritual, lo aprendido psicológico, lo herdado biológico. ¿Sí? Lo herdado está na dimensão biológica, lo aprendido na dimensão psicológica e lo decidido em la dimensão neológica. Como adentrar, então, em la dimensão neológica del educando? Como despertar a dimensão especificamente humana del educando? Recentemente,